Bom dia, paz do Senhor, igreja. Amém? Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 3. Amém? Vamos estar lendo Daniel 3, a partir do versículo 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Amém? Até aqui. Vamos estar orando. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Deus, nós queremos te louvar, bendizer e glorificar o teu santo nome. Queremos, Deus, te pedir que o Senhor venha falar através da tua palavra com cada vida, Senhor, que se encontra neste momento presente aqui na congregação e também nos assistindo pela internet. A tua palavra, Deus, sempre revela segredos para as nossas vidas, Senhor. Que não seja diferente nesta manhã, que o Senhor venha falar com cada um de nós, a fim de que possamos, Deus, estarmos neste mundo, nesta terra, caminhando segundo a tua vontade, a vontade que é boa, perfeita e agradável. É a esta vontade que nós queremos nos sujeitar. Nós oramos neste momento em nome de Jesus. Amém. Você pode estar se assentando. Bem, esse texto é um texto bem conhecido, né? Especialmente nós que já caminhamos na casa do Senhor por muito tempo. Mas a palavra de Deus sempre tem algo a nos ensinar, porque ela se atualiza a cada manhã, ela se renova a cada manhã. E nós estamos diante aqui de um relato
em que um rei, Nabucodonosor, rei de Babilônia, aquele que mandava no mundo, naquele momento, naquela época, e esse homem ele manda construir uma imagem de ouro. E todos que estavam submetidos à autoridade de Nabucodonosor, na verdade, o mundo antigo naquele momento estava submetido à autoridade de Nabucodonosor, fossem nobres, homens pobres, fossem autoridades ou não, todas as nações deveriam não somente se prostrar diante da imagem construída por ele, mas também adorar a imagem. E chega a notícia de que 3 jovens, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham sido levados quando da invasão de Babilônia a Israel, especialmente ali na área de Jerusalém, foram levados cativos para a Babilônia. Esses 3 jovens judeus se recusaram a se prostrar e a adorar aquela imagem. E eu quero destacar, a partir desse texto bíblico, 4 lições que essa história nos ensina. E a primeira lição, ou o primeiro ponto que eu destaco aqui, é que nós devemos estar vigilantes quanto ao que está acontecendo à nossa volta. Porque lá no versículo 1 de Daniel 3, o autor ele teve o cuidado de descrever o tamanho e a largura dessa imagem construída por Nabucodonosor. O versículo 1 diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O autor, quando descreve isso aqui, ele não faz isso por fazer, existe um objetivo. Quando você faz os cálculos, levando em consideração que um côvado corresponde a 50 centímetros, você chega à conclusão de que a altura dessa imagem era de 30 metros. E a largura desta imagem era de 3 metros. Imagine uma imagem de 30 metros de altura e com uma largura de 3 metros. Isso não foi construído de um dia, de uma noite para um outro dia, de um dia para o outro. Isso levou tempo. E é exatamente isso que eu quero chamar a tua atenção. Existem situações que vão se formando, vão se apresentando aos poucos, bem devagar, porque uma construção é algo que não se faz rapidamente. Ela leva tempo, demanda tempo. Então, com certeza, esses 3 jovens judeus, porque serviam ali na província de Babilônia, eles foram postos sobre os negócios da província de Babilônia. Então, eles sabiam que havia essa construção dessa imagem. E, com certeza, esses homens, esses jovens, que eram de Deus, eles entraram, com certeza, em oração. E isso aqui nos ensina que quando nós observarmos situações que estão se formando, estão se delineando, estão ali se apresentando, ainda que de uma forma tímida, mas que se aquilo tomar um tamanho considerável, aquilo vai te prejudicar, você precisa entrar em oração.
Você precisa entrar em vigilância. Você precisa começar a buscar em Deus, né, forças para quando aquilo estiver pronto, você está também pronto para poder resistir àquela situação que vem contra você. O problema é que muitas vezes a gente deixa o problema se formar, depois que ele está formado, é aí que a gente vai orar. É aí que a gente vai buscar a presença de Deus, é aí que a gente vai pedir ajuda de oração, em oração, é aí que a gente vai se prostrar, né, diante do altar. Não é assim, meu amado e meus irmãos. Nós precisamos ser diligentes, vigilantes em tudo. Porque muitas vezes é nessa vigilância que vai estar ali a nossa vitória. Mesmo que seja de um tamanho tão significativo como era essa estátua. Porque você já está ali, ó, batalhando em relação àquela questão há tempos. E Deus vai te dando visão, Deus vai te dando estratégia, Deus vai te direcionando, Ele vai te dando o encaminhamento devido para aquela situação. Então, é importante que você vigie e que você ore. Vigiar significa observar, prestar atenção. E muitas vezes nós caminhamos sem atenção naquilo que está à nossa volta. 1 Pedro 8:10 nos orienta dizendo o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você pode olhar para uma situação que está se delineando e que vai vir na tua direção como uma gigante onda e você falar assim: eu não vou aguentar. Mas eu quero dizer para você, se você vigiar, se você orar, você conta com a ação de Deus na tua vida para te aperfeiçoar, firmar, fortificar e te fundamentar e te fortalecer para ter forças suficientes para vencer aquele mal. Você pode dar uma glória a Deus? A vigilância, queridos, percebe o que de ruim pode estar vindo na nossa direção. E como isso, né, e com isso nós podemos ter condições de lançar mão de armas espirituais para nos defender. Como, por exemplo, a oração, como, por exemplo, o jejum, como, por exemplo, a palavra de Deus, como, por exemplo, buscar a glória de Deus, a presença de Deus, e aí você ser vitorioso. Como diz a palavra, Deus é aquele que nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e nos fundamenta. Eu quero aqui testemunhar algo que eu vivi, semelhante ao que eu estou falando, em 2017. Em maio de 2017, eu percebi um movimento muito forte no Congresso Nacional para se aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela ia mudar, né, tinha o propósito de mudar todas as regras para a aposentadoria.
E eu, quando comecei a perceber, algo muito nítido, muito tímido ainda, em maio de 2017. E quando eu comecei a observar aquilo, eu falei assim, gente, eu preciso me movimentar, porque se essa reforma ela realmente for aprovada, ela vai me prejudicar, porque as regras sob as quais eu estou, né, subordinada, essas regras vão por água abaixo e eu vou ter menores direitos do que eu tenho hoje pelas regras que eu estou submetida. E ali, queridos, eu comecei a fazer um movimento para buscar um período que eu tinha como advogada, que eu não tinha contribuído na Previdência Social, logo assim que eu me formei. Entrei com um procedimento administrativo junto ao INSS, consegui o reconhecimento, porque eu tinha todo o arquivo guardado. E eu me lembro que eu orava sem cessar. E eu pedi ao Senhor, Senhor, né, eu já estou há tanto tempo no Serviço Público Federal, estou debaixo de regras muito mais benéficas do que essas que estão por vir, que o Senhor me livre dessa situação. Aquele momento, essa era a minha fornalha de fogo ardente. Essa aí era, né, o intento que eu tinha ali do inimigo contra a minha vida profissional. E eu comecei a orar. Eu quero dizer para você que quando foi em 2019, em agosto de 2019, a reforma, a proposta da reforma da Previdência, ela tinha avançado tanto que em agosto de 2019 ela já estava em segundo turno para ser aprovada na Câmara dos Deputados Federais. No dia anterior à plenária que iria fazer a votação em segundo turno, eu entrei em jejum. Eu fiz um jejum de 24 horas. Naquele dia eu fiquei, aquelas 24 horas, eu fiquei praticamente dentro do meu quarto só orando, buscando a presença de Deus. E foi quando Deus me deu essa palavra. Ele me respondeu a partir dessa palavra. E quando Ele me deu essa palavra, eu entendi que mesmo tendo todo aquele encaminhamento, né, que estava tendo para aprovação da reforma da Previdência Social no Brasil, que aquilo poderia prejudicar os meus direitos, já praticamente faltando um mês para completar todos os requisitos para que aqueles direitos fossem incorporados, né, à minha vida profissional, Deus me deu essa palavra. E quando foi em setembro, eu incorporei todos aqueles direitos. E a reforma só foi aprovada em novembro daquele ano. Eu ainda estou em exercício, mas eu gozo dos benefícios daquele momento que eu tive com Deus, em que Deus me deu aquela vitória. Eu incorporei todos os direitos, e quando a reforma foi aprovada, eu já tinha incorporado todas as regras que me beneficiariam, né, na minha aposentadoria. Então, eu quero dizer para você que não foi uma coisa que eu comecei a orar depois que eu vi a coisa formada. Eu comecei a orar em maio de 2017 e comecei a tomar medidas para que eu não fosse pega de surpresa naquela situação. Por isso que eu estou compartilhando isso com você, para você entender que quando algo começar a despontar, se delinear contra, né, a tua vida, contra a tua família, contra a sua vida profissional, seu ministério, que você não deixe aquilo ficar pronto para você orar. Ore antes, comece a guerrear antes, comece a batalhar antes, porque no momento que aquilo se aprontar, você já está com a tua vitória na mão, ou você está preparado psicologicamente e espiritualmente para poder enfrentar aquela situação. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, com certeza, pelo tamanho da imagem, não esperaram a imagem ficar pronta para poder resistir no dia que eles seriam instados
a se prostrarem e adorarem aquela imagem. A igreja precisa caminhar nessa perspectiva de vigilância e de oração. Amém? Então, devemos estar vigilantes quanto ao que está acontecendo à nossa volta. Porque Deus nos dá discernimento. Discernimento, mas para isso você precisa, estar ligado no trono do Senhor. A segunda lição que esse texto nos ensina é que o desejo de Satanás será sempre de nos tornar pessoas subjugadas a ele. Esse é o intento dele. Porque quando você pega aqui essa história, você percebe que ninguém ficou de fora, ninguém, da possibilidade de não estar diante daquela imagem para adorar, para adorá-la. Ninguém. Você pode prestar atenção que os nobres, a palavra cita os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província ou das províncias. E não somente eles, mas também todo o povo, as nações e homens de todas as línguas. Todos deveriam se prostrar e adorar a imagem construída por Nabucodonosor. E isso nos demonstra, isso nos mostra que o inimigo, ele quer que todos estejam aos pés dele. Aqui, as autoridades de Babilônia, juntamente com o povo, foram convocados a se porem de pé diante da imagem e o povo a se prostrar e adorar. Quando a estátua ficou pronta, representante de todas as nações, sob o governo de Nabucodonosor, obedeceram ao seu comando de adorá-la. Ninguém escapou à consagração, prostração e adoração perante a imagem de ouro. E por incrível que pareça, essa palavra, ela nos remonta a uma outra situação que também foi um propósito do inimigo de igualar todos e com isso ele ter possibilidades, de ter ali o controle das nações, que foi quando da construção da Torre de Babel, que também foi feita numa planície. Porque quando a palavra fala que a imagem de ouro foi construída no campo de Dura, esse campo é planície. E existe aqui a questão de que isso lembra a localização da Torre de Babel, que também ficava numa planície, e isso está registrado em Gênesis 11:2, assim como seu propósito de oferecer um centro unificador para todos os povos da terra de adoração. Ou seja, o intento, como foi ali em Babel, aqui também em Babilônia, de se formar um centro único de unificação, de adoração, para que o inimigo ele pudesse ter controle sobre todas as nações da terra. O desejo, por isso, de Satanás é de subjugar todos os homens. Tiago 4, do versículo 7 a 10, diz-nos o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se o inimigo ele tem um intento de unificar determinadas situações, para colocar o maior número possível de pessoas subjugadas a ele, eu quero te dizer que a nossa sujeição nunca será em relação a ele, mas em relação àquele que pode todas as coisas. Porque muitas vezes a gente fala, devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não. Primeiro a palavra nos ensina que nós nos sujeitamos primeiro a Deus. E depois, então, nós resistimos o diabo e ele foge, então, da nossa presença. Eu não sinto você animado nessa manhã. Mas eu quero que você se anime. Porque nós temos armas espirituais que muitas vezes nós não colocamos em ação. Porque a gente entende a coisa pela metade. Mas nesta manhã Deus quer te dar esse recado. Eu não sei o que você vive, o que você passa, qual situação que você está sendo colocado no sentido de subserviência, ou qual a fornalha que está preparada para você ser jogado ou ser jogada. Só você e o Senhor sabem. Mas fato é que, se sujeitando ao Senhor, você tem condições de resistir ao inimigo e ele fugir da tua presença. Não há nenhum tipo de situação, seja ela na área privada, ou seja ela numa esfera governamental, que Deus não possa agir a teu favor. Quando eu contei a minha experiência sobre essa questão da reforma da Previdência, parece uma coisa ridícula. Como que alguém pode mexer, numa situação de esfera governamental? Eu não quero saber. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele pode me livrar daquilo que vem contra mim para me prejudicar. Como Ele vai fazer, como Ele vai agir, não me interessa. O que me interessa é que eu tenho um Deus que age por mim. Eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus que é vivo. Sinto muito. Quem não crê, quem não acredita, quem deboche, não me importo nem um pouco com isso. Porque eu tenho a convicção que eu sirvo um Deus que é vivo, que é real, que não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de gesso, não é uma escultura de ouro como essa, de 30 metros de altura e 3 de largura. Amém? Eu caminho nessa perspectiva. E a igreja do Senhor deve caminhar também nessa perspectiva. De fé. De fé. Porque isso, queridos, é pôr a nossa fé em prática. A nossa postura diante de desafios, como essa situação, deve ser no sentido oposto daquilo que Satanás espera de nós. Qual seja, ao invés de nos rendermos a Ele, a gente se rende completamente, 100% ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Como diz uma amiga, o ideal é que nós andemos de joelhos diante do Senhor. Porque isso demonstra que nós estamos ali em total sujeição, submissão e dependência dEle. A igreja do Senhor precisa andar sob essa dependência total, 100% de Deus, para que ela possa ser mais do que vitoriosa.
ela possa testemunhar ao mundo o Deus que a igreja de Cristo serve, a noiva serve. Quem é aquele que ela se sujeita e se submete? Porque muitos têm escarnecido da igreja do Senhor. Mas nós que andamos de uma forma genuína, verdadeira, diante desse Deus que pode todas as coisas, queridos, o nosso testemunho fala por nós, fala pela nossa fé, fala por tudo aquilo que nós cremos e acreditamos. É o nosso testemunho que faz a diferença. Então, a primeira lição aqui, como eu falei, devemos estar vigilantes quanto ao que está acontecendo à nossa volta. Segundo, o desejo de Satanás será sempre de nos tornar subjugados a ele. E a terceira lição extraída desse texto: o povo de Deus deve agir com fé e ousadia diante das ameaças de Satanás. Não negociar com o inferno, não relativizar e nem flexibilizar a palavra de Deus. Amém? Porque existem situações que somos pressionados, somos ameaçados a ceder ao intento do inferno, ao que não está alinhado à palavra de Deus. Mas devemos responder como os amigos de Daniel responderam quando Nabucodonosor os encarou e falou: que negócio é esse que vocês não querem se prostrar e adorar a imagem que eu construí? Que história é essa? Vocês não sabem que a sanção, a penalidade é uma fornalha de fogo ardente? Aqueles jovens responderam Nabucodonosor de uma forma tremenda, e é dessa forma que nós devemos responder ao inimigo quando ele nos ameaçar, quando ele nos pressionar, quando ele tentar fazer com que a gente venha flexibilizar, relativizar a palavra de Deus para fazer a vontade dele. Devemos falar como eles falaram: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Glória a Deus, que você possa ter a intrepidez, a ousadia, a fé necessária para responder toda ação de ameaça, toda pressão que alguém vier fazer contra você, para você relativizar a palavra de Deus. Ah, peraí, olha só, poxa, fulano, você pode, que isso? Olha só, tem esse negócio aqui, ó, bom pra caramba pra gente vai ganhar uma grana aqui, ó. Se a gente fizer isso aqui, ó, a gente der aqui uma ajeitada aqui no caixa da empresa, pô, a gente consegue tirar uma grana bacana. Não tem problema nenhum. Tem muito problema. Porque isso não está alinhado à palavra de Deus. Pô, você é linda, hein? Pô, que garota bacana. E aí, jovem, tudo bem? Tudo bem, que ótimo. Aí começa a namorar. Daqui a pouquinho, poxa, a gente vai casar mesmo, né? Não tem problema nenhum da gente ter relações sexuais antes do casamento. Tem sim, porque isso é fornicação e isso é pecado. Poxa, eu vou lá, né? Deixo a minha esposa dormir, pegou no sono, pô, vou para a internet, sites de relacionamento. Não tem nada a ver, porque é uma coisa virtual. Tem sim, isso é pecado, isso é adultério, se você é casado.
Quando eu comecei na minha função de oficial de justiça federal, eu me lembro que eu fui fazer uma diligência numa empresa, uma confecção de roupas. E eu cheguei lá para citar aquela empresa, quem me recebeu foi o dono da empresa, na sala dele. E ele tinha 48 horas para pagar aquela dívida. Eu cheguei, apresentei o documento para ele, expliquei o que ele tinha que fazer. Ele fez assim, abaixou, ele estava sentado, a mesa dele aqui, ele sentado, ele fez assim. O que ele fez quando ele trouxe? Ele trouxe uma mala, que a gente chamava antigamente de 007, não sei se ainda é esse nome. E ele abriu aquela mala, aquilo estava recheado de dinheiro. Ele virou para mim e falou assim, quanto você quer? Eu pago a você, mas não pago essa dívida. Aí eu disse assim para ele, quando eu vi aquilo, eu fui saindo e falei assim, o senhor tem 48 horas para pagar essa dívida. Se o senhor não pagar, semana que vem eu volto para penhorar os bens da sua empresa. Mas ele tentou ali me ameaçar, me intimidar, porque ele, na verdade, não queria me dar dinheiro, coisa nenhuma. Aquilo dali era uma estratégia satânica, porque tinham câmeras dentro da sala, para ver se eu caía naquela conversa fiada. Uma mala de dinheiro. E eu fui saindo e falei, se o senhor não pagar, semana que vem eu venho aqui e penhoro os bens da sua empresa. Aquele que disse que preferia dar dinheiro a mim a pagar aquela dívida, pagou a dívida. Então, o povo de Deus deve agir com fé e ousadia diante das ameaças de Satanás. Não negocie com o inferno. Não relativize e nem flexibilize a palavra de Deus. É sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Essa é a palavra do Senhor. Nós, como povo do Senhor, não negociamos com o mundo nem com o diabo. Mesmo que existam ameaças, mesmo que exista um caminho mais fácil, nós não veredamos por ele. Porque quando Satanás, ele chegou à presença ali de Jesus, Jesus ali fazendo o seu jejum de 40 dias no deserto, Satanás faz uma proposta para ele de um caminho mais fácil. E isso está registrado em Mateus 4, do versículo 9 ao 11. Quando ali Satanás, ele propõe a Jesus um caminho sem cruz, sem dor, sem constrangimento, sem sangue. Enfim, um atalho à palavra de Deus. Mas Jesus, ele fala o seguinte, Satanás fala para Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, mesmo que o caminho que se apresente seja mais fácil, não, se aquilo não está alinhado à palavra de Deus, resista, se submeta ao Senhor, resista, porque o diabo, ele foge de você e depois você é servido pelos anjos. Servido pelos anjos, como Jesus foi. Gente, isso é coisa séria. Isso aqui não é balela, isso é palavra de Deus. Nós não chegamos ainda a um nível de transformação no nosso país, através, da nossa fé, porque tem muita gente brincando, mas nós não somos daqueles que brincam. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego.
nós vamos ter resiliência, ousadia, intrepidez e fé necessária para dar resposta ao que o inferno, ao que o diabo colocar na nossa frente como uma comida aprazível, e a gente ter condições suficientes de dizer: eu rejeito a tua comida, para trás de mim, Satanás. Por fim, Deus honra a nossa fé e nos dá livramento no tempo certo e oportuno. E isso aconteceu aqui. O servo de Deus, mesmo na fornalha de fogo ardente, não perde a sua dignidade, a sua postura, a sua aparência. Ele se mantém firme. Parece uma coisa de doido, né? Pastora, como assim? Eu vou ser jogada ali naquela situação dificílima, eu ainda vou me manter ali com dignidade, com postura, com aparência e com firmeza? Sim, se você for de Deus, você consegue. Sabe por quê? A palavra relata ali no versículo 21, que nós não lemos, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram atados, olha só, com os seus mantos, túnicas e chapéus. Eles foram arrumados para dentro da fornalha. Eles foram atados, eles foram amarrados com os seus mantos, túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Você não perde a linha, porque você está prestes a ser jogado numa situação difícil, você mantém a tua linha. Porque nós lemos lá no iniciozinho, né, dessa pregação, que o Senhor é aquele que nos aperfeiçoa, firma, fortifica e nos fundamenta. Você se mantém ali, ó. Você se mantém ali firme. Como é que você está? Está tudo bem. Não pela tua força, mas pelo poder daquele que te sustenta. Olha, gente, se você pudesse, né, nesse momento, entender isso. Nunca se coloque numa condição de comiseração, porque você está vivendo um momento de adversidade. Se mantenha firme. É porque na tua firmeza que o Senhor vai te dar vitória. Deus honra a nossa fé e nos dá o livramento no tempo certo e oportuno. Olha que os versículos 24 e 25 falam. Então o rei Nabucodonosor, depois que aqueles homens foram colocados dentro da fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida, se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Essa palavra aqui, queridos, em que o próprio Deus entra na fornalha com eles, essa aparição
é uma demonstração física da presença de Deus com os crentes em aflições. Deus entra contigo dentro da fornalha. Você nunca vai entrar sozinho. Ele é o Deus que é transcendente, mas é Deus imanente, é Deus presente. O quarto homem está valido dentro da fornalha com aqueles outros três, como ele está também contigo. Seja qual for a fornalha pela qual você está nesse momento, posto ou posta, Deus está contigo. Deus está contigo. E isso aqui reforça uma promessa. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque o povo está, né? Abra lá. Isso aqui reforça uma promessa feita lá em Isaías 43, versículo 2. Olha o que está escrito lá. Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. O Senhor é aquele que nos livra. Ele nos livra quando passamos pelas águas. Ele nos livra quando passamos aqui pelos rios. E Ele nos livra quando passamos pelo fogo. Ele não deixa você afundar. E Ele não deixa você ser consumido pelo fogo. Ele passa contigo. Isso é promessa, isso está na palavra de Deus. Se até agora você não tinha compreendido a dimensão dessa palavra, aqui está a promessa do Senhor para a minha vida e para a tua vida, como também era promessa para Sadraque, Mesaque e Abednego, e foi cumprida sim, e será cumprida na minha vida e na tua também. Aleluia! Deus age, não só livrando, queridos, mas também honrando o seu próprio nome, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus tem prazer de nos honrar, porque quando Ele nos honra, Ele está honrando o próprio nome dEle, porque se você carrega o nome dEle na sua vida, e quando o Senhor, Ele te dar algo que você precisa, necessita, um livramento devido, queridos, antes deles te honrar, Ele está honrando o próprio nome dEle. Por isso Nabucodonosor, ali no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. O inimigo, ele tem que reconhecer
Ele tem que saber, e ele tem que falar. E olha que ele fala, hein? Olha que ele fala. Que você serve Todo-Poderoso. E que não adianta ele vir com as conversas fiadas para cima de você, porque você não é dele. Você é propriedade daquele que tem o governo de todas as coisas. Eu quero que você tenha essa experiência de fé, como eu já tive. O próprio inimigo reconhecendo que você não se dobra a ele, porque você só se dobra a Deus. É, gente. O negócio é sério. E aí, no finalzinho ali, no 30, versículo 30, olha o que fez o tal rei. O rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abidnego na província da Babilônia. Você pode estar na Babilônia, mas se você se manter fiel, você prospera. Você prospera. Eu estou nesses três, mas você prospera. Aqueles homens prosperaram na província de Babilônia, porque foram fiéis até o fim. Não só tiveram livramento, mas tiveram reconhecimento do inimigo, de quem eles pertenciam e a quem eles adoravam. E ainda o próprio inimigo fez com que eles prosperassem naquela situação de adversidade. Assim que o Senhor faz. O próprio Jó, ali no capítulo 42, ele fala, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero que você possa falar isso. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E que você experimente essa fidelidade de Deus e você possa complementar dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Eu quero te dizer que, quando eu fiz aquele jejum de 24 horas, lá em 2019, e que Deus me deu essa palavra, eu só tinha uma promessa de que Deus me daria vitória, mas eu ainda não tinha a vitória concretizada. Mas, depois de 2 anos, eu tenho a vitória concretizada. Eu não sei qual é o tipo de situação, de adversidade, que possivelmente você esteja vivendo, ou que alguém da sua família esteja vivendo, ou qual a fornalha que está sendo preparada para você ser colocado, ser jogado. Mas eu quero te dizer que nós temos aquele que entrou ali na fornalha como 4º homem, que caminha conosco para nos ajudar e a entregar aquilo que precisamos e necessitamos. Então, nesse momento, nós vamos louvar e depois nós vamos orar. Na verdade, nós vamos clamar para que todo o intento que esteja ali sendo feito contra a tua vida, contra a tua casa, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra o seu ministério, seja hoje jogado por terra em nome de Jesus. E que você possa sair daqui com a tua vitória na mão. Amém? Pode também estar na tua saúde. Deus hoje quer derramar uma unção especial sobre a tua vida. Você não vai sair daqui cabisbaixo, cabisbaixa. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque o Senhor entra nessa fornalha hoje para te tirar dela,
e para que o nome dele seja exaltado. Amém? Se levante, se coloque de pé. Vamos estar louvando e depois nós vamos estar orando.